As pessoas não veem isso, mas nós somos os braços, os olhos da justiça. Você anda, às vezes, 1000 quilômetros para fazer uma notificação de audiência, para fazer uma citação, para fazer uma penhora. O oficial de justiça é quem dá cumprimento, dá efetividade na prática a todas as ordens, decisões, determinações emanadas do juiz. As pessoas têm aquela imagem de que o oficial de justiça pratica basicamente atos de comunicação processual, citações para dar conhecimento do processo, fazer a defesa, né, de quem está sendo ali acusado ou que teve alguma ação contra si proposta, ou intimação para comparecer numa audiência, para praticar algum ato processual. Mas, na verdade, o trabalho do oficial de justiça é muito mais do que isso, é tornar efetivo o direito da parte. A gente tem um Código de Processo Civil, né, tem a CLT, o Código de Processo Penal, tem o Código de Processo Penal Militar. Então tem algumas particularidades, mas no geral o trabalho do oficial de justiça é único. Nós trabalhamos muito com penhora, avaliação e também citação, alvará de soltura, mas o que mais tinha mesmo era penhora. A clientela da Justiça do Trabalho em execução normalmente são patrões, empresários, que deixaram de pagar férias, 13º, o próprio salário, às vezes, né? E que o empregado entra com um processo trabalhista e sai uma execução. E nós vamos atrás para procurar os bens, citar para o indivíduo pagar. Então, são pessoas que deixaram de pagar alguma coisa. E dentro deste espectro, nós temos aquele patrão, aquele empregador que quebrou e que hoje, às vezes, é tão pobre quanto o empregado que acionou ele, mas, na maioria das vezes, nós temos problema com empresários que realmente deixaram de pagar e que depois também não pagam. Em regra geral, as atribuições são as mesmas. Fazer as comunicações processuais, citações, intimações, penhoras, arrestos. Na Justiça Estadual temos a prisão civil, que é de devedor de pensão alimentícia, afastamento do lar, que é Lei Maria da Penha, busca e apreensões. Na Justiça Trabalhista são mais penhoras e arrestos, outras comunicações, também isso na Justiça Federal. E a militar ela é mais específica, que são processos contra militares. O oficial de justiça ele é chamado de alonga-manos do juiz. Isso significa que ele é a extensão do braço do juiz. É como se ele fosse uma outra mão para auxiliar o juiz naquilo que ele precisa. Então, o juiz dá uma ordem que precisa chegar a uma das partes, seja o trabalhador, seja o empregador. O oficial de justiça é quem faz esse aviso, esse comunicado. Então, ele se veste daquela função para dizer a uma das partes o que é que o juiz determinou. Nós não conseguimos contato com as partes se não tiver a atuação do oficial de justiça. Em alguns casos a gente até consegue, por meio dos correios, fazer alguma notificação menos formal, mas as principais, que a gente chama de citações, as principais notificações que a gente faz no processo, a atividade do oficial de justiça é fundamental. Oi, gente, tudo bom? Você sabe qual é o número dessa casa aqui? Ele efetivamente é um garantidor de direitos fundamentais. Ele faz, no local em que ele vai cumprir os mandados, as diligências, às vezes do próprio magistrado. Nós vamos encontrar referências aos oficiais de justiça no Antigo Testamento, na Roma Antiga, na própria Grécia Antiga, no universo helênico, porque era uma função não apenas como essa que nós vivenciamos hoje em dia, ou seja, alguém que vai cumprir um mandado. Existem diversas atividades que eram exercidas e aglutinadas numa determinada pessoa que ao longo dos anos sofreu uma transformação. Ou seja, os oficiais de justiça, numa época muito antiga, eles certificavam os fatos. Então, certos atributos que os oficiais registradores, tabeliães, hoje exercem,
também eram exercidos por oficiais de justiça naquela época antiga. Aspectos de exercício de coerção, de acompanhamento de mandados, elementos com essa característica. Então, lá na Roma Antiga, na Grécia Antiga, isso a gente vai encontrar elementos de aproximadamente 4.000 anos na história. E é uma atividade que passa por mutações, né? A primeira Constituição brasileira, Constituição do Império do Brasil, 1824, já contava com a referência ao oficial de justiça, né? Os oficiais de justiça da forma que existia naquela época, evidentemente. Mas o Código Criminal do Império também, de 1830, num período que já se vão aproximadamente 200 anos, nós tínhamos uma inserção dos oficiais tanto na Constituição quanto na legislação. E é evidentemente que hoje os oficiais de justiça não constam, né, na Constituição originária de 1988, mas eles estão presentes em diversas leis esparsas. Há uma fragmentação do Poder Judiciário e isso faz com que o Poder Federal organize de uma maneira, os oficiais de justiça do âmbito da Justiça Federal, e os estados, cada qual tem a sua própria autonomia. Então, de sorte que os oficiais têm uma regulamentação fragmentada, varia, evidentemente, de estado para estado. No âmbito federal, é necessário ser bacharel em Direito. Então, tem a Lei 11.416, de 2006, que estabeleceu como requisito obrigatório ser bacharel em Direito para poder prestar o concurso específico. Outros estados também, né, algumas leis de alguns estados são privativos de bacharel em Direito, o cargo. Alguns estados exigem apenas nível superior, né, não necessariamente bacharelado em Direito, e a gente ainda tem o estado de Minas Gerais que exige apenas nível médio. Então a gente, inclusive, tenta uniformizar a atuação dos oficiais de justiça no Brasil inteiro para ter uma formação específica, uma formação que vai beneficiar a sociedade, porque, obviamente, o oficial de justiça precisa de conhecimento jurídico para isso. O oficial de justiça, muitas vezes, é quem acaba descobrindo coisas importantes que o juiz precisa, informações que o juiz precisa ter para resolver um processo, uma prova que não veio no processo, ele não sabe dizer de verdade qual era o tamanho daquele imóvel que ele está querendo, que a parte ofereceu como penhora e disse que é um tamanho X e a outra parte disse que não era. O oficial de justiça pode fazer essa função. O oficial de justiça pode ir, por exemplo, numa instituição pública ou num órgão público e perguntar se esse órgão tem dinheiro a receber de uma empresa que é devedora aqui na Justiça do Trabalho. Então, ele auxilia muito o juiz nessa busca de informações também. Ele não serve só como a voz do juiz. Muitas vezes é ele quem traz a voz para o judiciário. Então, é bem comum que o oficial de justiça seja também utilizado numa espécie de investigação, quando há alguma dúvida sobre algo que o oficial de justiça pode efetivamente ajudar no processo. Mora aqui há quanto tempo, dona Rosiane? 1 mês. É muito importante o oficial de justiça chegar no local com um conhecimento do que ele pode fazer, do que ele deve fazer, para que ele não faça nem além, nem aquém daquilo que deve ser praticado. É comum o oficial de justiça estar numa diligência mais complexa, as duas partes, tem os advogados das duas partes e, naturalmente, cada um puxando um pouco mais para o seu lado. Então, o oficial de justiça tem que saber exatamente quais são os limites do que a legislação determina para que ele pratique o ato com perfeição, sem infringir nenhuma norma. A gente leva da melhor forma possível, de uma forma que a gente não vá ferir a pessoa, porque muitas ordens não são agradáveis. Eu acho que a maioria das ordens que a gente leva, as pessoas não estão preparadas para receber. Muitas pessoas, quando elas veem o oficial de justiça, elas levam um choque. O que o oficial de justiça está fazendo na porta da minha casa? Então a gente vem com educação, vem com jeitinho, eu normalmente chamo para conversar, pergunto, porque muitas questões são dívidas, a pessoa acabou se enrolando por alguma outra questão. Então eu sempre tento ter uma conversa bem razoável, mas por conta da pandemia, muitas pessoas quebraram, muitas pessoas se endividaram. Então, quando chega o oficial de justiça, é um choque.
Eu sou o Arthur, oficial de Justiça Estadual aqui no Rio Grande do Sul. A história que eu quero contar hoje foi lá da minha primeira comarca, que foi Mostardas. Era uma situação de busca e apreensão de veículo. E eu tava fazendo esse deslocamento e diminuí o carro para passar pelos buracos. E atrás de mim veio um veículo em alta velocidade e acabou colidindo na minha traseira. E se fechou aquela confusão ali dos carros passarem mais devagar para olhar o acidente e tal. Um dos veículos que estavam passando era justamente o veículo que a gente tinha que fazer a busca e apreensão. Tava toda a família dele junto. E eu falei, olha, senhor fulano, infelizmente esse veículo está em busca e apreensão, eu vou precisar que o senhor desça do carro agora e o senhor não pode mais andar com esse carro. E então ele desceu do carro pra gente conversar e ele pediu ao localizador que pelo menos deixasse ele levar a família dele até a cidade para eles não ficarem a pé e ter que andar praticamente 10 quilômetros para chegar até a cidade. O localizador aceitou e sobre a condição que ele teria que ir junto no carro para ele não se evadir, não fugir com o carro, né? Fim da história, meu carro foi guinchado até a mecânica porque não tinha condições de andar. Eu peguei carona até a cidade para poder efetuar a busca e apreensão. Ele chegou lá, deixou a família dele e entregou o carro e assim fizemos a busca e apreensão e deu tudo certo. Olá, eu sou Gisleia Menezes, oficial de Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A história que eu vou contar aconteceu quando eu estava trabalhando na vara do trabalho de Água Boa. Eu estava na zona rural quando percebi que a caminhonete havia perdido o freio. Não tinha celular, passava poucos carros, o movimento era muito pequeno para eu esperar socorro, então minha única opção de fato era seguir viagem. Eu me utilizei do freio motor para transpor toda essa distância. Foi tudo muito tenso, porque eu tinha que me antecipar às curvas, às pontes, para conseguir diminuir a velocidade. E quando eu cheguei na cidade, na avenida principal, isso já era por volta de umas 8 horas da noite, graças a Deus o movimento era pequeno, e eu consegui ali mesmo na avenida vislumbrar um hotel. Ao tentar parar a caminhonete dentro do estacionamento, ali eu de fato me confundi com os pés. Ali a caminhonete deu aquele pulo, quando você desliga ela da forma errada, ela deu aquele pulo e bateu na caminhonete da frente que estava estacionada. Aquela batida, por simples que seja, foi o estopim para eu perder todo o meu controle emocional. E aí, depois que eu descarreguei no choro, eu percebi que tinha sido só um prejuízo financeiro e vida que segue. No dia seguinte, eu tomei as providências e continuei viagem. Eu sou o Martim, sou o oficial de justiça aqui da auditoria da 12ª CJM, Justiça Militar da União, no estado do Amazonas. O caso no qual eu atuei, ele era assim. Nós tínhamos um cidadão que era acusado num dos nossos processos e ele estava preso por um processo da Justiça Estadual. Estava preso em Santo Antônio do Içá, uma pequena cidade aqui do interior do Amazonas. E no nosso processo havia uma determinação para que ele fosse intimado pessoalmente. O juiz determinou então que eu me deslocasse até lá. E aí vem os grandes desafios para fazer esse deslocamento, porque o acesso a Santo Antônio do Içá é apenas por avião ou por via fluvial, né? Não tem linha aérea regular para lá. Demorou 10 horas a viagem. Cheguei em Santo Antônio do Içá no final da tarde, aí fui lá fazer a intimação. Ele estava preso na delegacia de polícia, né? E aí é outra constatação, né, das dificuldades. Ele estava lá preso, né, e todo o efetivo policial daquela cidade se resumia a um cabo e um soldado, que no momento não estavam lá na delegacia. E quem fazia os cuidados com a delegacia eram os presos do regime aberto. Os policiais chegaram, eu intimei o rapaz, e aí no dia seguinte iniciei meu périplo de volta, né? Peguei novamente uma lancha, agora subindo o Rio Solimões até Tabatinga. Cheguei lá, pernoitei. No dia seguinte eu peguei um avião e retornei aqui para Manaus. Então, um simples ato de intimar uma pessoa, recolher a assinatura dela, demandou 4 dias de deslocamento, 2 viagens de avião, mais de 2 horas cada trecho,
e um deslocamento de barco por mais de 10 horas, né? Mas cumprir, né, o mandado bom é o mandado cumprido, como eu gosto de falar. Meu nome é Vanessa Demarque, eu trabalho como oficial de justiça na Justiça Federal de São Paulo. E oficiais de justiça acabam tendo muitas histórias para contar, algumas são trágicas, outras tristes, outras engraçadas. Essa que eu vou contar aqui eu classifico como pitoresca. Na Justiça Federal de São Paulo, o trabalho do oficial de justiça ele é dividido por áreas geográficas para otimizar o cumprimento dos mandados judiciais. O que fazia com que sempre eu tinha que ir à casa de um determinado senhor, porque ele tinha muitas execuções fiscais contra ele, então eu sempre ia até a residência dele. Quando eu chegava lá, ele morava em um apartamento, ele pedia para eu subir até o apartamento e ele tinha na sala vários instrumentos musicais, tinha piano, guitarra, instrumentos de sopro, e ele só recebia o mandado judicial depois que ele tocasse uma música para mim. Então ele perguntava, o que você quer ouvir hoje? Aí geralmente eu pedia Roberto Carlos, acho que até era o que ele mais gostava de tocar. Ele tocava música, tocava muito bem. E aí quando ele terminava, ele dizia, então vamos lá. Aí sim, ele pegava o mandado judicial, recebia, assinava. Na verdade, eu acho que ele era muito solitário, né? Oficiais de justiça acabam convivendo no dia a dia do trabalho com pessoas de várias personalidades. E a gente acaba tendo que saber lidar com isso. É algo que ninguém ensina para o oficial de justiça, mas que é uma habilidade muito importante nessa profissão. Quando você vai para o judiciário, há uma briga entre partes. E a parte que perde, ela vai ser citada, vai ser intimada, vai ser presa, enfim. E, então, nós somos portadores de más notícias e, às vezes, de boas notícias. Por exemplo, uma reintegração do empregado que foi demitido por justa causa e, de repente, ele ganha a causa e tem que ser readmitido. Então, a gente também leva boa notícia. Ou quando vai levar, por exemplo, para ele sacar o depósito dele que foi depositado para ele. Mas isso são exceções. É possível levar notícia boa, né? Às vezes acontece uma situação de um herdeiro para receber algum valor, ou então algum levantamento de valores, um alvará de soltura. Então são os oficiais de justiça que vão, por exemplo, num presídio para libertar uma determinada pessoa quando o juiz entende que já houve o cumprimento da pena, ou eventualmente é o momento de soltar quando já cumpriu ali a prisão preventiva dentro do que o juiz entendia que era adequado num determinado processo. As boas são a questão das internações em leito de UTI, que quando a pessoa consegue ser lotada em um leito de UTI que ela está esperando, ou então um medicamento que ela estava aguardando. Então isso é uma notícia boa, ou então um concurso que de repente ela foi chamada. É uma alegria, mas normalmente as notícias não são as mais agradáveis. A maioria das pessoas não quer um oficial de justiça na porta, infelizmente. O oficial de justiça, quando ele pega o mandado judicial na mão, normalmente ele vai entrar numa área tão perigosa que a gente fala o seguinte, que o mandado judicial, na verdade, é um galão de gasolina. E na outra mão aqui a caneta, que na verdade é o fósforo. Então você chega com um galão e um fósforo numa área que você não conhece e que você não sabe o que vai acontecer ali, né? E às vezes uma simples intimação pode se tornar até uma tragédia. Uma profissão perigosa porque você nunca sabe o que você vai encontrar, né? Desde uma comunicação processual simples, uma intimação, você não sabe como você vai encontrar a parte que você está indo cumprir essa determinação, o jurisdicionário, como ele vai reagir nisso. Até as mais complexas, que é um afastamento de um agressor do lar, ou numa prisão civil por pensão alimentícia, ou numa busca e apreensão do automóvel de uma pessoa que você vai tomar um bem dele, que ele acha que é dele, né? Ou numa reintegração de posse. Em tudo há o risco envolvido. Em virtude da
peculiaridade da atividade do oficial de justiça, ele, né, é mais vítima. Às vezes a gente tem até situações assim de oficialas de justiça, especialmente, vão sozinhas no carro próprio, então às vezes se transforma numa vítima perfeita, né, para um local que já é perigoso. Então a gente tem muitos casos de roubo, né, de veículo de oficial de justiça, em virtude da forma de atuação. Então o oficial de justiça exerce, sem dúvida nenhuma, uma profissão de alto risco, né? É importante ter muito cuidado, né, no dia a dia, né, se cercar daquilo que é possível, mas a gente tem cobrado também dos tribunais uma maior segurança para que os oficiais de justiça possam desempenhar suas atribuições com tranquilidade. Eu trabalho na parte da manhã exatamente porque eu fui orientada, existe um sistema chamado Sistema Sol. A gente teve conversas com policiais para orientar a gente qual que seria o horário mais, como é que eu posso dizer, mais seguro em cada zona. Na minha zona, o melhor horário para trabalhar não deve ser à tarde. Então vai pela manhã, que é mais seguro. E aí, como eu sou mulher, eu opto por roupas que não chamem nem um pouco atenção, coisas neutras, mais largas, nada de maquiagem, uma roupa mais simples para não chamar atenção, porque infelizmente, como mulher, eu já tive várias questões de assédio. Desceram 2 assaltantes com um revólver na mão e me mandaram entrar no carro, né? Eu falei que era oficial de justiça, até porque tinha vários mandados ali no banco da frente, ao lado do motorista. Aí ele falou, ó, você é oficial de justiça, então a próxima vez que eu encontrar você, eu quero você com o meu alvará de soltura na mão. Até fiquei um pouco mais tranquilo, que ele falou que ia ter uma próxima vez. Aí veio o rapaz que estava no carro atrás, que estava seguindo também, que estava junto com eles, que eu acho que era o líder deles. Perguntou, o rapaz falou, ó, ele é oficial de justiça. Ele falou, não, tudo bem. Aí perguntou se eu queria tirar alguma coisa do carro, eles ainda me deram R$20 para eu pegar uma condução para voltar para o fórum. Levaram celular, relógio, carteira, eu pedi para ficar com os mandados que estavam ali, eles autorizaram, eu peguei todos os mandados que estavam ali também. E eu falei que o celular que eu tinha rastreador, né? Que era normal, pedi para deixar, que estavam todos os meus contatos ali. Eles falaram que iam deixar na placa que tinha onde a estrada se encontrava com a BR outra vez. Tinha uma placa pare ali que dava uns 400 metros. Mandaram eu me virar de costa, ir andando e não olhar para trás. Esse foi o momento, acho que mais tenso, que você fica esperando o pior ali. Mas aí foi, a hora que eu olhei e não vi mais ele, fui até a placa, tava lá meu celular. A hora que eu liguei o celular, era o pessoal aqui do fórum já, perguntando se estava tudo bem. Eu falei que estava, eles falaram que tomaram um susto, porque falaram que eu tinha sido sequestrado. Esses dias eu tava parando e falando, meu Deus, quantos livramentos, quantas coisas assim, que já aconteceram, que já era para eu estar no caixão fazia tempo. Uma vez foi muito marcante, eu estava cumprindo mandado em zona rural. E era muito difícil de achar aquela localidade, já estava cansada, e eu parei numa oficina, parecia uma oficina. Era, na verdade, um desmanche de carro. E naquela hora eu falei assim, vocês conhecem fulano de tal? Ah, tá vendo aquela trilha ali? É a chácara deles. Quando eu voltei, que eu tentei contornar o carro assim, né? Tinha um carro atravessado que não me deixava sair, eu buzinava. E eles não me deixavam sair. E eu vi que era, como a minha anterior experiência era de policial, eu vi que a coisa não estava caminhando para um fim legal. E aí eu lembrei da orientação de segurança e falou, você é mulher, se você estiver no meio do mato, você toma uma atitude que você achar que tem que tomar, porque morta você já tá, então... Aí eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? Eu falei, tô com um carro, meu carro é melhor que o dele. Então, vou pra cima do carro deles. Aí na hora que eu fui, eles arredaram o carro, eu passei e eu fiquei aquele dia em estado de choque. A outra situação foi uma senhora que me atendeu muito educada e tudo. De repente eu comecei a conversar sobre ela, foi uma dívida que foi feita no nome dela. E ela, do nada, ela se descontrolou e foi na cozinha. Quando o marido dela veio, ele falou assim, ela tem problemas psicológicos. Aí eu falei, sério? Só que ela já saiu com uma faca. E eu saí correndo, né? É sobrevivência, é instinto, né? Então eu falo no bom humor, mas na hora você fica em estado de choque.
Durante o meu trabalho, nos 27 anos, eu tive muitos casos extravagantes, interessantes e perigosos. Entre eles, um que me marcou muito, eu trabalhava em Diamantino, na cidade de Diamantino, e saiu uma notificação de audiência para uma pessoa que tinha um nome de origem asiática. E eu fui com um agente de segurança do tribunal e andamos cerca de 300 quilômetros. A gente estranhou muito, porque fazenda de soja não tem casa de madeira e fazenda de soja tem sedes. E o mais interessante, não tinha silos nem armazéns numa fazenda de soja. Atravessamos toda a mata, tinha mais soja do outro lado, e aí tinha talvez uns 30, 50 pessoas, todas armadas, inclusive com rifle, com pistolas, tudo na mão. Eu e o agente de segurança também estava desarmado, todos nós desarmados. E depois chegou o indivíduo e ele não falava português. Aí a mulher dele, brasileira, que conseguia conversar com ele, e eu notifiquei ele através da mulher dele, que foi falando, e ele assinou, entendeu o que era. E depois ele foi na audiência e resolveu, pagou tudo lá na hora. E aí nós descobrimos que, na verdade, não era fazenda de soja nada, era tudo fachada, na verdade, era um narcotraficante dos maiores aqui do Brasil. Infelizmente ainda não tem uma estrutura adequada, então a gente acaba perdendo algum tempo ainda para chamar a polícia. Às vezes o oficial vai até no local para sentir mais qual é o risco daquela determinada diligência, mas a gente, quando são diligências que a gente já sabe que são mais perigosas, a gente já busca aí com a polícia para assegurar a segurança tanto nossa quanto das partes que estão envolvidas naquele ato. No Brasil todo a gente tem aproximadamente uns 30 mil oficiais de justiça na ativa, né? A gente tem pleiteado muito que aumente as nomeações, porque assim, a quantidade de mandados é muito grande, a população precisa muito, a gente vê os mandados crescendo a cada dia, então a gente imagina aí na casa de uns 40%, né, que a gente precisaria a mais de oficiais de justiça para conseguir cumprir todas as medidas que são necessárias dentro do prazo que é adequado para assegurar os direitos das partes. Nós revolucionamos nesse período todo o nosso trabalho, mudou as atribuições. Então, por exemplo, você faz o bloqueio, por exemplo, de um bem direto pela internet, você bloqueia um carro pela internet, você notifica pelo WhatsApp. Então, o oficial de justiça, pelo WhatsApp, você pega o telefone, se a pessoa aceitar, você notifica, intima ele pelo WhatsApp. Então, uma revolução fenomenal. Aquilo que você ia, por exemplo, 300 quilômetros, às vezes você faz em 3 segundos. Então, em tudo isso, houve uma revolução e o tribunal assim, sempre deu suporte para os oficiais trabalhar nesse sentido. O tribunal, essa parte, ele sempre deu suporte. Carros para a gente ir para a fazenda, lógico que pode melhorar muito ainda, mas nós tivemos esse suporte por parte do tribunal. Eu me emociono porque cada um tem a sua agenda apertada, cada um passa por vários perrengues durante a semana. Assim, quando a gente senta aqui para digitar os processos, a gente vai ouvindo, assim, acaba virando uma terapia, porque cada um vai mostrando assim o que passou durante a semana, e não é fácil o que a gente passa. Mas assim, eu tenho muito carinho, porque aqui é a minha segunda casa.